É bom, todo tempo Deus é bom, né? Que Deus venha abençoando eu e você, as famílias em geral, amém? Que Deus venha abençoando. Começar com uma oração, né? Uma oraçãozinha que todos nós devemos ter, né? Com Deus, amém? Que Deus possa vir estar abençoando a todos que vão conectar, a todas as pessoas que vão acessar essa humilde transmissão. Que Deus se faça presente, amém? Feche seus olhos comigo. Vamos orar a Deus nesse momento. Se conecte com o Criador. Deus, Pai Todo-Poderoso, coloca, Senhor, essa transmissão ao vivo. E peço, Senhor, que o Senhor venha abençoando a todos os que vão conectar, os que vão compartilhar, os que vão participar dessa live. O Senhor vem entrando com providência naquilo que eles necessitam. E o Senhor sabe todas as necessidades de cada pessoa. O Senhor vem abençoando também, Senhor, a minha casa, esse ministério. Vem abençoando as pessoas em geral, Senhor. Vem trazendo a resposta que tanto necessitam. Vem trazendo a saúde. Vem trazendo a paz. Venha restaurando o casamento, Senhor. Venha restaurando a fé das pessoas. Venha abrindo as portas de emprego. Venha entrando nos casamentos, restaurando os casamentos. Acabando com as discussões, contendas. Que onde há guerra, traga paz. Onde há desunião, que o Senhor venha trazendo união. É onde há um coração aberto para ouvir tua palavra, que o Senhor entre e faça morada, né? Abençoe, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Amém? Que possamos estar sempre na presença de Deus, né? Que Deus venha fazer, né? Entrar com providência naquilo que você necessita nesse momento. Vamos ver se eu melhoro essa aqui. Deve estar aqui, vamos ver aqui. Está ativado. Não é. Como é que foca aqui, né, irmão? Deus venha abençoando vocês que vão entrar, conectar. Deus venha entrando com providência, amém? A palavra de hoje, irmãos, na nossa meditação, se encontra em Mateus capítulo. Vou ver aqui para não me perder. Capítulo 5, versículo 5 em diante. Mateus 6, capítulo 6, versículo 11. Versículo 5 diz assim: ó, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os gentios. Eles pensam que por fazerem muito isso, por falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Deus, ele fala, né, irmãos, pra gente, quando a gente estiver necessitado de falar com Deus ou pedir, entre no seu quarto, irmão. Lá, né, onde eu estou aqui agora, ore a Ele, apresente. Deus gosta que você apresente os seus problemas a Ele, porque na verdade Ele é o único que pode resolver mesmo, né? Sabe? Ele gosta que cada filho venha ter um particular com Ele, sabe? As suas dificuldades, apresente a Ele. E quando você orar, não precisa ficar repetindo, irmão, a mesma coisa sempre. Sabe por quê? Se você colocou na mão de Deus e você fica sempre repetindo a mesma coisa, então você não está confiando em Deus.
Você não está crendo que Ele vai fazer para a sua vida aquilo que você necessita. Se você fica repetindo a mesma coisa, não há necessidade disso. Se você apresentou a Deus os seus problemas, aquilo que você necessita naquele momento, naquela aflição que você está passando, Deus ele vai ouvir, sabe? Porque Cristo já fala, não fique fazendo repetições, porque não tem necessidade de ficar repetindo a mesma coisa sempre, porque Deus já sabe da tua necessidade. Antes mesmo a gente pedir, Ele já sabe do que nós necessitamos. Ele sabe do que eu necessito, de que você necessita nesse exato momento. Ele está presente, ouvindo o que você tem, o que você quer e o que você está precisando. Nesse exato momento ele está ouvindo. Por quê? Essa é uma forma da gente estar conectado com Deus. E essa é uma forma de vocês também estar conectado com Deus. Uma forma de vocês apresentarem os seus problemas, aquilo que você tem perante Deus, sabe? Olha, porque Deus, Cristo fala assim, ó, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então, Deus já sabe o que você necessita. Só que Ele gosta de ouvir a gente falar com Ele, a gente apresentar nossos problemas a Ele. Porque Ele quer saber como que a gente anda, como que a gente está. Né? Ele gosta de saber. Tanto é que nós lemos no Gênesis lá, Cristo, Deus, ele andava sobre a terra, né? E ele vinha ter com Noé, com Adão, né? Em cada virada da tarde lá, ele vinha ter com Adão. E perguntava, Adão, onde você está, Adão? Deus gosta de conversar com as pessoas, né? Com Abraão, né? Deus falava com eles, né? Com um profeta Samuel. Deus chama Samuel, sabe? E com Cristo nos ensinou a orar, né? É a oração que ele nos deixou, Pai nosso que estais no céu. Sabe? Pai nosso que estais no céu. Procurai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. E Cristo fala aqui que Deus já sabe o que a gente necessita. Então, você está procurando o reino do céu em primeiro lugar? Você está se alimentando da palavra de Deus? Tudo que Deus fala para você? Você está praticando aquilo que Deus tem mandado você fazer, irmão? Como você quer que Deus responda às suas orações se você não anda conforme está escrito a palavra? Porque o meu povo padece por falta de conhecimento, sabe? Você tem um conhecimento, que esse conhecimento a gente adquire lendo a palavra de Deus, buscando o seu reino, buscando o reino do céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Será que aquilo que você pediu é a vontade de Deus para a sua vida? Porque Deus tem coisas melhores para nós, sabe? Às vezes aquilo que a gente pedimos é tão pequeno que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que a gente pediu a mais, se a gente for merecedor também. Porque não adianta a gente não praticar a palavra, não viver, principalmente viver, mano. Porque a Bíblia é um aprendizado. Deus ensina a gente como a gente tem que andar perante Deus, sabe? A gente procurar aprender, aí sim Deus vai nos responder, sabe? Ele vai ouvir e fazer aquilo que é necessário, sabe? Porque Deus, ele gosta que os seus filhos estejam bem. Ele não quer as coisas mal, porque é um pai. Qual pai não quer ver o bem dos seus filhos? É poucos que, né, querem ver o mal dos seus filhos. Acho que não existe. Porque os pais sempre querem o bem dos filhos.
né? Que a gente possa ter esse entendimento, irmãos, sabe? E Deus fala assim, ó, porque geralmente a gente pede é isso aqui, ó. Que Cristo fala aqui, ó, no mais para frente. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Sabe? E a gente costuma pedir muito bens materiais. Isso é todo mundo, né? Inclusive eu também. Todos nós somos focados nesse plano, né? Então esse plano nos remete a ficar pedindo bens materiais. Mas se Deus fala que para a gente buscar primeiramente o reino dele, que as coisas, outras coisas ali serão acrescentadas, né? E quando eu falo acrescentada é em tudo, né? E se não está sendo acrescentada, irmãos, da forma que a gente acha que devia ser acrescentado, é porque a gente não está fazendo por onde, sabe? Não vem culpar, a gente não tem como cobrar, nem tem como cobrar Deus, não. A gente quer sempre colocar a culpa em Deus, mas Deus não é culpado, não. A gente que é culpado, porque Deus tem um livro do tamanho desse aqui, uma Bíblia gigantesca, né? Para ler e meditar nela. E a gente não faz isso, sabe? A gente não procura primeiramente Deus e a sua sabedoria, né? Aí a gente vai buscar o quê? Coisas materiais. E ainda por cima, quando a gente procura bem materiais, ainda se colocar o coração naquilo, Deus não se agrada, né? Sabe? Mas ele fala, buscar tesouros no céu, fazer as coisas que eu falei, porque vai acrescentando. Porque às vezes a gente procura muito bem material, mas a coisa mais importante que a gente tem que ter nessa terra é paz, paz de espírito, a presença de Deus na nossa vida, todos os dias. Aí você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, vai ser bem sucedido e você vai ser feliz, no pouco ou no muito, você vai saber ser grato a Deus e vai viver feliz, não? Sabe? Porque essa terra, esse plano, a gente passa tão rápido e a gente perde tempo com tanta coisas que não trazem benefícios para nós, sabe? A gente fica se apegando a coisas que não leva a nada. Mas quando a gente aprende a buscar Deus, o seu reino, a sua graça, a sua presença, a gente aprende a valorizar pequenas coisas. E essas pequenas coisas vai te trazer uma felicidade, uma alegria tão grande que aonde você estiver, você vai ver a imensidão. Um exemplo de um testemunho. Esses dias eu fui na praia, né? Lá no marzão, lá. Fazia tempo comigo. Aí fui dar uns mergulhos lá nas ondas batendo. Sabe aquela coisa maravilhosa? Eu fico imaginando como Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? E Deus, aí eu fico imaginando como Deus fez aquilo ali, uma grandeza tão linda, tão bonita. Aí você sente, quando você está na presença de Deus, você sente Deus em qualquer lugar, mano. Sabe? Aonde você estiver, a presença de Deus vai te acompanhar. Sabe? Você pode estar em sua casa, você pode estar no serviço, você pode estar em qualquer canto. Mas a presença de Deus está ali contigo. E você vai se tornar bem, você vai ficar alegre, feliz. Então busque primeiramente o reino dos céus. E aprenda, irmão, aprenda com a Bíblia e procure praticar. Sabe? O ser humano, ele, ultimamente, ele não pratica aquilo que ele vê, sabe? Ele não traz para sua vida pessoal. Ele quer que os outros façam, né? Não, você tem que fazer isso. Deus mandou você fazer. Não, Deus fala para você primeiramente. Quando a gente lê a Bíblia, ele fala para nós, sabe? E a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente vai se dar bem. Porque aquilo deu, porque toda vez que você conversa com Deus, se apresentou, igual Deus fala aqui, se você entrou no seu quarto, orou, você apresentou
sua dificuldade ou sua necessidade para Deus. Descansa, irmão. Para que ficar com essa angústia? Se você apresentou seus problemas a Deus, Ele já ouviu as tuas orações. Ele está fazendo. Ele já está trabalhando, mas você está fazendo por onde? Sabe, é o que a gente necessita de Deus. Sem Deus a gente não é nada. E Deus sem nós, Ele é Deus, continua sendo Deus. É gente que necessita dele. Então, quando a gente necessita, a gente não vai fazer por onde, irmão. A gente tem que fazer por onde que Deus venha nos responder, porque a gente tem que andar na obediência. Se a gente não obedecer, não procurar nos acertar, Deus não vai ouvir, irmão. Muitas das vezes é isso que acontece. Porque a gente vive praticando as coisas erradas, por exemplo. Vive ali no erro, praticando as coisas erradas. O que acontece? Quer que Deus responda, mesmo a gente estando errado. Aí quando a gente cai, né, o erro nos afasta de Deus e leva a gente pro buraco. Aí quando a gente tá lá no fundo do poço, geralmente com problema, a gente vai lembrar de Deus. Aí vai orar, pedir. Deus, na sua imensa misericórdia, vai nos ouvir. Só que a gente tem que fazer por onde? Tem que estar perante o Senhor bem, buscando estar bem. Que tem umas passagens também que eu lembro de Balaão lá, lembro de Balaão. Tem umas horas lá que ele era usado por Deus, Deus fazia com ele. Deus era com ele, Deus falou com ele e ele não ouviu. Sabe, muitas das vezes assim, a gente está tão tampado pelas coisas desse mundo que a gente não ouve o que Deus fala, mano. E Deus quer falar. Deus quer avisar você. Tanto é que ele chegou num ponto, irmão, de Deus, ele não escutou, Balaão não escutou a Deus. Que Deus fez o quê? Colocou uma jumenta que ele subiu em cima lá e mandou um anjo. Se ele passar aqui, você mata ele. Ele vai morrer. Ele usou um jumento lá, né? Para poder falar com Balaão. Usou um animal, irmão. Pra você ver como que Deus ele tinha um amor para aquela pessoa ali. Mesmo ele, o Balaão no começo lá era um feiticeiro, né? Era usado pelo inimigo lá. Mas ele conheceu a Deus e foi usado por Deus. O que aconteceu? A jumenta lá teve que falar com Balaão. Imagina. E mesmo assim, mano, teve uma parte que ele começou a discutir. Tão tampado que estavam suas vistas, suas visões, que ele não conseguia enxergar o que Deus estava falando com ele, que ele discutiu com o jumento. Imagina, você discutindo com o animal, brigando ali, né? O que aconteceu? Uma hora ele caiu a ficha dele. Tá? O burro não fez isso, o jumento parou e tacou, né? Não ia pra frente, ele lá batendo no jumento para ele ir. Só que o jumento já estava vendo o anjo ali na frente esperando ele com a espada. Ele até ia morrer, né? Imagina, ia cortar ele. O que aconteceu? Ela falou, mas por que tá me batendo? Que mal que eu te fiz, né? E ele discutindo com ela. Depois que foi cair a ficha, que abriu as vistas dele, que ele conseguiu ver. E muitas das vezes é isso que acontece conosco, irmão. A gente não tá vendo que Deus está falando. A gente tá orando, pedindo, e Deus está trabalhando. Sabe? Deus já está resolvendo aquela situação que você apresentou aí, porque ele sabe todas as situações, né? E a gente fica o quê? Repetindo a mesma coisa. Ah, é assim, ah, sim, ah. Porque é o tempo determinado por Deus, né? E às vezes a gente não escuta também. Às vezes a gente pediu aquele pedido para Deus, apresentou, e Deus está dando a resposta para nós. Só que a gente não ouve, né? Não medita na palavra, não tem paciência e começa a fazer e depois fica repetindo a mesma coisa. Sendo que Deus já, muito tempo atrás, já estava fazendo. É, né? E a gente fica repetindo a mesma oração e fica preso naquilo. E Deus já faz tempo que está trabalhando com isso, faz Deus ficar até pensar, mas ele não está confiando em mim, porque estou repetindo, ele está repetindo a mesma coisa que já pediu há um mês atrás, 2 meses, um ano atrás, está repetindo a mesma coisa, sendo que eu já estou trabalhando, ele não confia no poder de Deus. Isso que Cristo quis dizer, não precisa ficar repetindo. Espere no Senhor, apresentou,
Espere no Senhor. Primeiramente, buscai o reino do céu, Pai nosso que estás no céu. Santo seja o seu nome, santificado seja o teu nome. Venha, nosso, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Feita a vontade de Deus na nossa vida, irmãos. Sabe? Bernardo Fogosa, Deus abençoe seu dia, sua noite, né? Deus abençoe. Obrigado por estar participando da live, irmão. Você teve apendicite? Opa, apendicite é uma doença braba, né? Deus abençoe você, né? Quando a gente entrega todos os nossos problemas na mão de Deus, ele confia. Deus, ele age. E no tempo certo, mas confia. Porque Deus, ele sabe todas as coisas, mano. Ele sabe o que a gente necessita naquele momento, sabe? Que Deus, ele é tremendo. Ah, não, eu não tive não, mas eu conheci um amigo meu, irmão. Vou contar o testemunho aqui, ó. Pra você ver como é que Deus, ele livra as pessoas. Saber, todo dia eu vou na igreja, ô irmão. Beleza, que bom. Tá no caminho certo, é isso aí mesmo. Sabe, a gente tem que estar sempre buscando, porque a igreja é o lugar da gente se fortalecer. Onde a gente se fortalece com os irmãos. É lá, sabia? Quando a gente tá meio fraco na fé, a igreja é um ponto onde Deus vai falar e nós vamos se fortalecer. Eu vou contar o testemunho do amigo meu. Ele trabalhava comigo lá, sabe? E uma noite ele chegou com muita dor do lado, assim, sabe? Uma dor tremenda. Ele até tava passando mal, porque eu trocava de turno com ele nesse tempo. Ele tava à noite. Aí ele passou mal, sabe? Com muita dor. Aí levaram ele às pressas pro hospital. Aí chegou lá, tinha estourado, só que era um tumor. Estourou um tumor no intestino dele, sabe? Mas Deus é tão grande na vida daquele homem que ele fez o tratamento, né? Fizeram o tratamento lá, conseguiram tirar o tumor. Ele usou aquela bolsa lá, sabe? Uma bolsa que eles colocam no abdômen da pessoa ali, na barriga, sabe? Ele ficou um bom tempo, irmão, fazendo quimioterapia, né? Pra câncer lá, que deu câncer no intestino dele, sabe? E ele ficou bastante tempo, sabe? E Deus foi trabalhando ali, irmão. E ele fez a operação e ligou de novo lá o intestino, sabe? Tiraram a parte necrosada lá que deu do tumor. Ligaram o intestino dele e ele está com saúde, está funcionando tudo bem, sabe? E Deus, ele trabalhou na vida daquele homem, né? Porque ele chegou a estourar por dentro, sabe? Mas quando Deus está no comando, irmãos, quando você tem fé, Deus, ele faz a obra, sabe? Que Deus, ele é bom, sabe? A gente tem que confiar nele. Por isso que eu falo, nos momentos mais difíceis da vida da gente, é Deus que está ali cuidando de nós, sabe? Quando é Cristo fala, por isso que a gente tem que estar sempre buscando o reino de Deus. E ele vai acrescentando, ele acrescenta isso aí, irmão, sabe? Porque o que comer, beber e vestir, ele não vai deixar faltar, sabe? E nunca deixa mesmo. Isso aí experiência própria. Eu passei situações na vida que não tinha emprego, sabe? Mas Deus, ele foi sustentando ali, não deixou faltar o alimento, a comida, sabe? O comer, beber, vestir, nunca faltou, mano. Logicamente não podia uma misturinha assim, né? Uma carninha, alguma coisa, mas tinha um arrozinho e feijão ali, não faltava, mano. Sempre tinha alguma coisinha para comer. Roupa também, nunca faltou. Então, irmão, quando a gente busca ele de todo o coração e procura viver a palavra dele, sabe? Trazer esses ensinamentos da Bíblia para a nossa vida e confiar plenamente em Deus e na sua justiça, a gente vive em paz, irmão. Deita em paz, dorme em paz, sabe? A gente vai ter problemas como todo mundo tem, né? Porque Cristo falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, sabe? A gente vai passar por aflições,
Mas com quem está ao nosso lado, com quem está conosco, é a diferença. Né? A gente vai passar por esses problemas por cima, assim, igual uma águia, né? Subir aquela tempestade, ela vai subir por cima lá e ficar pairando, porque Deus está conosco, né? Que Deus é tremendamente bom. Que Deus venha abençoando, irmãos, a todos vocês, sabe? Uma aguinha para hidratar, porque é bom. Que diz assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou agora fala pra gente, cuidar dos nossos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Os seus olhos forem bons, Eva, um exemplo bom na Eva, quando ela olhou para aquele fruto que Deus falou para não comer, ela cresceu o olho, achou bonito, né? Agradável aos olhos. Você vê o perigo, né? O que a gente anda vendo, né? O que a gente anda se alimentando? Se o seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Por isso que eu falo, aquilo que você vê é o que você vai trazer para você. O que você anda vendo, somente na internet, não. O que você anda se alimentando nessa internet, hein? Tanta coisa boa para ver. Isso sim, seus olhos vai ser bom, para trazer luz para você. Muitas vezes a gente faz isso por causa disso, hein, mano? A gente passa uns perrengues na vida aí, porque a gente tá acostumado a só ver coisa ruim. Você vai, ouve só coisa ruim, só vê coisa ruim. Quer dizer, o dia inteiro você se alimentando de coisas ruins, logicamente vai atrair coisas ruins, porque você se alimentou só disso o dia inteiro. Teu coração e tua mente está focado nisso, né? Em coisas ruins, sabe? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Sabe? Que a luz venha para nós, irmãos, que a gente seja luz mesmo, igual diz aqui, ó, sal da terra, luz do mundo. Cristo falou, né? Que a gente possa exercitar isso aqui, ó. Vocês são o sal da terra. Sabe, sal, irmãos? Sal é para dar sabor às coisas. Sabe? Já comeu quando meu irmão ficou doente, você sabe, né? Você vai no hospital, a comida que serve lá é tudo sem sabor, né? Ou comidinha ruim. Comidinha ruim do hospital. Meu Deus do céu. Né? Meu pai, quando ficou doente, fiquei lá no hospital, comia aquelas comidas lá, só Deus na causa. Ou comida, o doente fica mais doente ainda, porque não tem nada. Comida sem sabor nenhum, irmão. É ruim, né? Então a gente, o sal, ele é para dar sabor às coisas, sabe? E Cristo nos compara com sal. Vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra, sabe? A gente é para dar sabor às coisas, à vida das pessoas, sabe? A vida a pessoa tá com a vida estragada ali, você vai ser aquele alimento que vai tirar a fome daquela pessoa, mano. Palavra de Deus através de você. Mas Deus, ele nos corrige aqui também, ó. Mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Sempre na presença de Deus, hein? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, sabe? A gente é a luz que clareia a escuridão. Porque Deus, aqui agora ele fala aqui, né? Onde são os seus olhos? E se os olhos estiverem nas trevas, as trevas estiverem em nós, sendo que a gente é luz,
Luz não compactua com a treva, não. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus, orando, pedindo. Porque para cair é rapidinho, mano. É, né? Dura a gente se levantar depois. Então a gente buscando sempre estar na presença de Deus, forte, firmes na presença dele, sempre a gente vai estar firme com Deus, sabe? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocá-la em lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Olha, Deus fala assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ó, tá vendo como é que a gente é para ser exemplo, né? Só que nos dias de hoje a gente tá mais para escândalos, né? Escândalos, escândalos e escândalos. Sabe por quê? Porque a gente tá esquecendo de viver para nós viver. Sabe, para mim viver a palavra de Deus, você viver a palavra de Deus. Praticar mesmo a palavra de Deus, irmãos. Porque se a gente não praticar aquilo que a gente aprendeu, vai chegar no dia lá que a gente vai encontrar com Deus. E você vai querer que ele fale assim: afasta de mim, porque eu não te conheço, vós que praticai a iniquidade. Porque você conheceu a verdade, mas não praticou aquilo que era necessário. Você não pratica a palavra. Quando você não pratica a palavra, é que você não está vivendo ela. Você não vive, não aprendeu com ela. Vocês são luz do mundo, sal da terra. Você está ajudando as pessoas a saírem da escuridão que elas se encontram, nas trevas que elas se encontram? Ou você mesmo? Porque você não tem dificuldades, não consegue ultrapassar essas dificuldades, está sempre na mesma coisa, está remando, remando, remando e não sai do lugar. Por que será? Porque a gente não pratica a palavra de Deus, não traz para a vida da gente. Quando a gente trazer para a vida da gente, realmente aprender as escrituras que Deus fala aqui para não fazer, sabe, não fazer realmente e praticar aquilo que Ele manda, praticar realmente, as coisas vai começar a andar, sabe? Vai acontecer aquilo que você propôs para Deus e apresentou, vai acontecer em sua vida, porque Deus, tudo que Deus fala, a palavra de Deus nunca volta em vão, né? Ela vai e vai gerar frutos em você, sabe? Mas para isso a gente tem que começar a obedecer a palavra de Deus. Você vê aqui na Bíblia, todos que obedeceram a palavra de Deus, o chamado de Deus, se deram bem, né? Todos foram bem sucedidos naquilo que eles se proporam a fazer, que Deus mandou eles fazer, eles fizeram. Porque Deus fala: vá fazer, só que eu vou contigo, eu vou estar com você. E Ele vai estar. Se Ele falou, está falado. Mas a gente tem que crer e não deixar as circunstâncias da vida, sabe, nos tirar essa fé, esse entendimento que Deus dá, porque Deus está ali. Porque você não vai acreditar porque não está acontecendo no tempo determinado por você, mas não vai ser mesmo no tempo determinado nem por mim nem por você, vai ser determinado por Deus. Se Deus falou é tal dia, é tal dia, é tal anos, é anos, de repente é coisas para a próxima geração, mas vai se cumprir em sua vida, sabe? Porque procurai primeiramente o reino do céu, porque essa terra, essa vida nossa é passageira, sabe? Muito passageiro. Você vê, nós já estamos em 2025. Olha o tempo tão rápido que passou, sabe? Já começou janeiro e já estamos em fevereiro. Então esse tempo nosso aqui é muito curto. E que a gente venha a não perder mais tempo, mas estar sempre aprendendo com Deus e trazendo para a vida da gente aquilo que Deus fala. Para a gente ser luz do mundo, sal da terra. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo, sabe?
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do vasilho. Você não vai ficar escondido, não. Você foi feito para brilhar. Que a sua luz brilhe perante os homens, sabe? Que a gente possa ver, eles veem Deus em nós, em nossa vida. Sabe, quando a gente aprender a colocar confiança em Deus e deixar Deus trabalhar, sabe? Aí sim, aí as coisas vão acontecer. Um tempo determinado por Deus, né? É um tempo determinado por nós. Né? Amém? Deus vem abençoando vocês. Que Deus vem abençoando. Uns minutinhos de live, não é muito tempo, irmãos. Que Deus possa estar sempre com providência, sabe? Com providência na vida de vocês. E aquilo que vocês colocou na presença de Deus, com certeza Deus vai fazer. No tempo certo, determinado por Ele. Confie nele. Quando você buscar o reino do céu, igual o Pai Nosso, quando você orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vai ser feita a vontade dele. E a vontade dele é maior que a nossa. De repente, aquilo que a gente pede não é aquilo que Deus quer para nós. Então, confiemos no Senhor. Porque quando Ele faz uma coisa, Ele faz muito mais além do que aquilo que a gente está pedindo. Porque Ele conhece a necessidade e a nossa capacidade. Amém? Vamos ficar na paz do Senhor. Vamos fazer mais uns minutinhos de oração e terminamos essa live por hoje. E se Deus assim nos permitir, fazemos mais para frente. Amém? Obrigado aí, Bernardo. Que Deus venha abençoando você. Continue firme na igreja, irmão. Continue firme. Está no caminho certo. Amém? Vamos orar. Fechar os olhos, né, irmãos? Deus venha abençoando. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa humilde live, esse tempinho com o Senhor. Venha abençoando as pessoas, Senhor, que vão conectar, que vão compartilhar, que estão vendo essa live, Senhor. Venha abençoando o Bernardo também aí, Senhor. Deus que abençoe a vida dele. Continue usando ele, Senhor. E a todos que vão conectar também, Senhor. Em nome de Jesus, eu me agradeço. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, irmãos. Bem? E obrigado a todos aí que estão compartilhando, se inscrevendo no canal.